Assim, rapaziada, a mídia em geral, né, tá repercutindo bastante que só foi o Tartaruga Ninja, só foi o Mbappé simplesmente sair do PSG, que simplesmente o time francês tá voando na temporada. E assim, a mídia em geral aproveitou pra fazer o quê? Pra fazer o quê, rapaziada? A mídia tá simplesmente tentando jogar aí essa fragilidade dessa temporada do Real Madrid nas costas do Tartaruga Ninja do nada. E vou te falar, até o momento que eu tô gravando esse vídeo, na moral, eu não tenho uma opinião formada sobre isso, se eu defendo um Mbappé ou se eu concordo com a mídia quanto a isso. Na minha visão, na minha humilde opinião, mesmo o Mbappé, né, jogando esse futebol todo que ele tá jogando nesse momento no Real Madrid, pra mim, na minha visão, a gente não precisava, em hipótese alguma, de mais um ponta esquerda no elenco, porque tava nítido. O que o Real Madrid realmente precisava era de um lateral direito e até mesmo de um centroavante ali no estilo do Haaland ou no estilo do Harry Kane. Mas só lembrando, rapaziada, essa é a minha opinião, beleza? Deixa a opinião de vocês aí nos comentários. Se você concorda com a mídia que com a chegada do Mbappé, esse Real Madrid ficou mais frágil, comenta a opinião de vocês aí embaixo, beleza? E quem comentou sobre o Mbappé, entre aspas, né, ser esse ponto negativo nesse Real Madrid, foi simplesmente aqui o João Guilherme, se liga só. Mas é o Real Madrid do outro lado. E aí tem aquela história do pacto de Champions League, como é que é? Olha, vai precisar de um pacto forte dessa vez. Hein? Porque tem o seguinte, isso até botei no meu X hoje à tarde. O Mbappé, ele é um grande jogador. Isso aí é inegável. Mas o que se comenta é que o Mbappé, para as equipes onde ele está, ele acaba muitas vezes não funcionando bem. No PSG nós vimos isso, quando ele tinha inclusive Neymar e Messi ao lado dele, a coisa não andou como poderia ter andado. Em determinado momento com o Neymar até andou, porque eles chegaram na final da Champions League. E agora, no primeiro ano dele no Real Madrid, o PSG está lá com o Luiz Henrique, está vivo na disputa. Joga, inclusive, amanhã. E é um time que está jogando um bolão, já é campeão francês da temporada e tem chance, eu acho, de passar pelo Aston Villa e chegar à semifinal e, quem sabe, até a final da Champions League. Aí chega Mbappé no Real Madrid. Aí você imagina, pô, é o que faltava, né? É a cereja do bolo. Porque o Real Madrid foi campeão com o Rodrigo, foi campeão com o Vinícius Júnior, foi campeão com o Bellingham, mas o Benzema tinha saído do Real Madrid. Ele tinha ido embora, ficou aquele espaço ali no meio que foi muito bem preenchido por Rodrigo, por Benzema, por Bellingham, por Vinícius, por Rodrigo, por Bellingham e tal. Aí chega o Mbappé para preencher esse espaço. Olha, uma coisa é clara até o momento na temporada. Individualmente, em termos de gols, o Mbappé está muito bem. Ele está fazendo muitos gols no Real Madrid. Né? Ele é o artilheiro da temporada e, inclusive, ele está superando marcas históricas de uma primeira temporada de um atacante com a camisa do Real Madrid. Porém, a equipe do Real Madrid sentiu a chegada do Mbappé, porque a presença dele acabou interferindo diretamente em Rodrigo, Vinícius Júnior e Bellingham, que foi o trio que no ano passado, que tinha também, não podemos esquecer, a presença de Toni Kroos, que acabou se aposentando, né, mais um maestro, e que tinha o Modric, que ainda está lá, mas o Modric já é um veterano, já está no final de carreira. Estava um ano mais novo no ano passado, mas tinha Toni Kroos. Quantos gols de Vinícius Júnior saíram com passes de Toni Kroos, né? Então tem esse detalhe também. Mas a presença do Mbappé ali, formando esse quarteto, a gente está percebendo que ao longo da temporada não está havendo um encaixe. O Real Madrid está chegando, o Real Madrid, por exemplo, em La Liga, perdeu alguns jogos e nesse momento está aí 4 pontos atrás do Barcelona, né? Vai para a final da Copa do Rei contra o Barcelona, está na final.
Mas na Champions League, que ele é o dono da Champions League, ele manda na Champions League, ele tem 15 Champions, ele ficou numa situação muito difícil hoje. Então, se você analisar a temporada do Real Madrid, ela, para o Real Madrid, ela está claudicando. É um time que está enfrentando problemas em La Liga, porque o Atlético de Madrid, até pouco tempo, estava nessa briga junto com o Barcelona. Barcelona está na frente, está líder. E na Champions League, ele vem passando porque é o Real Madrid, porque tem jogadores de muita qualidade, o pacto, como a galera batizou, aparece, mas é um Real Madrid diferente dos últimos anos em relação ao desse ano, com a presença do Mbappé. Pode ser que no ano seguinte as coisas se encaixem melhor, depois de uma temporada juntos, mas já era para estar afinado. Você percebe nitidamente, vendo o Real Madrid jogar, que alguma coisa está fora do lugar, né? Que Vinícius, que Rodrigo, que Bellingham, eles não conseguiram se adaptar ainda à presença do Mbappé, que muitas vezes é um cara que faz escolhas erradas de jogada, né? Ele, por ser um atacante, por ser um artilheiro, ele privilegia muitas vezes o chutar para o gol. E muitas vezes também, cá entre nós aqui, o Mbappé é um grande jogador, mas muitas vezes ele peca um pouquinho na... Hoje, por exemplo, o Bellingham fez um pivô, uma escorada para ele, rolou dentro da área para ele. Porra, era para ele chegar batendo. A chance de ser gol era muito grande. Aí o que ele faz? Ele dá mais um toque na bola, perde o ângulo e não faz o gol. Ou seja, ele tinha o gol aberto com o ângulo para chutar. Ele preferiu dar mais um tapa na bola, perdeu o ângulo e perdeu a hora de chutar. Isso é algo que um jogador da fama dele, da história dele, da qualidade dele, não pode cometer. Isso é uma falha de um jogador comum, que muitas vezes não faz a leitura do jogo. Não é o caso do Mbappé. E outra, teve também uma chance na cara do gol, que ele chutou em cima do goleiro. Né? Naquele momento ali, um jogador como ele, contratado para isso, com o peso, com a história que ele tem, jogador de seleção francesa, campeão do mundo com 19 anos, jogador que foi vice-campeão do mundo em 2022, sendo protagonista de uma das maiores finais de Copa, e se não foi a maior. Um cara grande no futebol, mas que está jogando no primeiro clube grande da sua vida. Porque ele surgiu no Mônaco e foi para o PSG. O PSG, ele ainda não é da primeira linha do futebol europeu, não é. Ele é grande na França. Na Europa, ele não é. Ele pode passar a ser agora se ganhar uma Champions League. Mas o PSG não é da primeira linha do futebol europeu. Aí ele chega no Real Madrid, o maior clube do mundo. Né? E não está encaixado. Está sendo bom para ele. Ele está fazendo muito gol, está fazendo o nome dele, mas o restante da equipe em volta dele sentiu. O Vinícius faz uma temporada ruim, o Rodrigo faz uma temporada ruim. O Rodrigo e o Vinícius tiveram bons momentos nessa temporada. Já decidiram jogos, né? Inclusive contra o Manchester City. O próprio Mbappé foi muito importante, depois o Vinícius foi muito importante também, contra o Manchester City. Em outros momentos, grandes jogos, atuações decisivas, né? Mas, assim, está faltando um encaixe melhor, e o Rodrigo e o Vinícius desceram de produção nessa temporada com a presença do Mbappé. E o próprio Bellingham também. Os três, Bellingham, Rodrigo e Vinícius, estão jogando menos nessa temporada do que eles já jogaram para se adaptar à presença de Kylian Mbappé. Isso aí é um problema. Porque agora como é que vai fazer?
o que muita gente temia, Vinícius com Mbappé não vai dar certo, porque os dois jogam lá do mesmo lado, e é verdade, Mbappé é um cara mais de lado, que está se adaptando para jogar no meio, mas não tem como tirar o Vinícius, né, do time do Real Madrid. Como é que vai fazer agora? Problema para Ancelotti. Ele tem que resolver isso. Mas que é nítido que o Real Madrid caiu de performance após a chegada de Kylian Mbappé, caiu. O Real Madrid já jogou um futebol muito melhor do que ele joga hoje. Né? Que coisa, hein? O cara vai chegar... O cara chega no Real Madrid, que ganha Champions igual bebe copo d'água, e não vai ganhar Champions, né, cara? Porque cai entre nós, gente. Eu não duvido, é Real Madrid. Mas, pô, é difícil, né? Chegar e fazer 3-0 no Arsenal para levar para prorrogação semana que vem, difícil, hein? Difícil. Até porque o Arsenal mostrou como equipe jovem, Gabriel Martinelli, brasileiro, participando, mas não foi o grande destaque. O Rice foi o grande destaque, o Odegaard, né, jogando muita bola. O Saka, o Partey, é um time arrumadinho, ajeitadinho, é um bom time, mas não é melhor que o Real Madrid. Aqui o Real Madrid está mal. O Real Madrid não está bem, está vindo ali na temporada. E, na minha opinião, a presença do Mbappé deu uma desajeitada no time do Real Madrid. Assim, rapaziada, na minha humilde opinião, não é que o Mbappé deixe, né, o Real Madrid mais frágil. Porque pra mim, um jogador da qualidade do Mbappé nunca, em hipótese alguma, vai deixar qualquer time no planeta mais fraco. O problema do Mbappé nesse atual Real Madrid é que, como todos sabem, o Mbappé, ele é um ponto esquerda nato. E no Real Madrid, a gente querendo ou não, você gostando ou não, a gente já tinha o Vinícius Júnior. E na minha visão, rapaziada, na minha humilde opinião, em termos de ser ponto esquerda, pra mim, até temporada passada ele já tinha ultrapassado o próprio Mbappé. E ainda por cima a gente tinha o Rodrigo, que pra quem não tá ligado, também é um ponta esquerda tão bom quanto o Vinícius Júnior e quanto o próprio Mbappé. Eu acho, na minha visão, que nesse elenco do Real Madrid, ao invés do Pérez tentar contratar ali o Mbappé, eu iria, rapaziada, temporada passada com tudo para tentar a contratação tanto do Haaland quanto do Harry Kane, que pra mim são dois perfis aí de jogadores que se encaixam melhor nesse atual Real Madrid do que o próprio Mbappé. Mas assim, rapaziada, essa é a minha opinião, beleza? Deixa a opinião de vocês aí nos comentários. E quem também comentou sobre esse Real Madrid mais frágil depois da chegada do Tartaruga Ninja do Mbappé aí no elenco foi aqui simplesmente o Mauro César. Se liga só. Mas, meu Deus do céu, o Real Madrid, ele tem coisas no Real Madrid que não dá pra entender. O Real Madrid ontem, ele foi estraçalhado pelo Arsenal. Eu digo estraçalhado porque podia ser mais. O Courtois ainda fez. Tudo bem que um dos gols de falta eu acho que ele podia pegar, tá? Eu acho, um dos gols de falta do Rice, ele poderia pegar. Agora, ele pegou várias bolas dificílimas. Ou seja, poderia ser 5-0 pro Arsenal. Foi uma partida ridícula do Real Madrid. Foi um Real Madrid, assim, irreconhecível. E que me deixa ainda mais puto, Mauro César Pereira, porque eu devo ir pro jogo de volta. Eu tô com tudo comprado pro jogo de volta. Real Madrid e Arsenal, né? Parceria do pilhado. Vou lá. Real Madrid e Arsenal. Pô, vou ver o Real, vai... E aí, vou sair já com 3-0 nas costas. Aí ontem eu tinha amigos que me falavam, mas calma, também você pode ver uma virada heróica. Eu falei, que se dane se eu posso ver uma virada heróica. Provavelmente eu não vou ver. Mas se você quiser, Piada, eu posso ir no seu lugar. Aí sim, aí sim. Mas que eu fiquei brabo com esse jogo de ontem, eu fiquei, Mauro César Pereira. O que aconteceu com o Real Madrid? O Real Madrid tem dado uns apagões, né, Mauro? Tanto no espanhol quanto na Champions. Ontem o Real Madrid foi amassado pelo Arsenal na maior parte do jogo, né? O Arsenal fez uma grande atuação, né? O Arsenal se preparou no final de semana, poupou os titulares, empate com o Everton e fez uma grande atuação. Outra, até uma coisa que é complicada a falar, né? O Courtois fez defesas espetaculares, mas montou muito mal a barreira nos dois gols, o primeiro gol especialmente. Ele montou a barreira pequena, a bola passa do lado da barreira e entra no canto. As cobranças ótimas, mas
do Rice. A segunda é espetacular, mas, de novo, a barreira pequena, ele está atrás da barreira e tinha um ângulo reto ali para ele chutar a bola. O chute é espetacular, mas ele é possível porque a barreira é pequena e o goleiro está do outro lado. Talvez se ele estivesse daquele lado ele não conseguisse defender do mesmo jeito, dada a violência do chute, mas no segundo chute, repare que ele foi possível chutar reto e com força. Não foi necessário colocar efeito, porque tinha um ângulo. Eu acho que o Courtois não foi bem na montagem das duas barreiras, dos dois gols, mas fez defesas absurdas, né? Absurdas, assim, até duas num lance só. Foi uma atuação, assim, para salvar o Real Madrid de tomar mais gols, né? E o terceiro acho que foi meio que consequência, o Real Madrid estava completamente atordoado naquele momento. A única chance que o Real Madrid teve real foi do Mbappé. No primeiro tempo, a passe espetacular do Bellingham, ele poderia ter feito um gol ali, não fez. Eu acho que o Arsenal jogou mais do que o Real Madrid. O Real Madrid passa por isso sempre, né, gente? Como é que foi o título daquela temporada retrasada, né? 3 atrás. 22. O City massacrou o Real, né? Aí contra o Chelsea ganhou fora, perdeu em casa, jogando muito pior. E aí o Rodrigo vem e salva de novo. Quer dizer, o Real Madrid está sempre no fio da navalha, está de novo. Não é uma novidade exatamente. O placar foi elástico, né? A situação é difícil, mas tem sido assim já há algum tempo. E ontem foi mais um desses capítulos, né? Mas eu acho que, assim, a atuação do Arsenal, a palavra é fundamental. Cara, mobilização para um jogo específico é um negócio tremendo, cara. Eu ia falar um palavrão. Porque, assim, você vê que os caras se mobilizaram, a torcida se mobilizou, o time se preparou. Olha, esquece o campeonato inglês, a gente não tem mais chance, o Liverpool vai ser campeão, poupa os titulares contra o Everton, paciência, terça-feira o jogo, vamos devorar os caras. Os caras fizeram uma atuação espetacular. O Arsenal jogou muito bem ontem. Já era para estar vencendo o jogo há muito tempo, quando os 2 gols saíram. E o Real Madrid foi amplamente superado, né? Acho que foi isso. O adversário foi muito bem. E o Real Madrid tem sido assim, né? Na final, contra o Borussia Dortmund, o Borussia podia ter feito 2-0 no primeiro tempo. Teve tudo para fazer, chances claras. Não fez. Quem foi o Sancho, não foi? Não, foi ADM. Chance cara a cara. E não fez, aí toma o gol, um abraço. Aí toma o primeiro, toma o segundo, perdeu. Mas teve chance, o Dortmund poderia ter sido campeão europeu. Então acho que é mais um capítulo de um Real Madrid que sempre flerta muito com o perigo, né? Agora vai tentar a chamada remontada, né? Bem difícil, né? 3-0. Assim, rapaziada, na opinião de vocês aí, vocês concordam com o João Guilherme, com o Mauro César, que depois da chegada do Mbappé, o Real Madrid ficou mais frágil? Comenta a opinião de vocês aí embaixo, beleza? E não esqueça de deixar seu like, se inscrever aqui no canal, pra te não perder mais nenhuma novidade sobre o Real Madrid que eu trago aqui nesse canal praticamente todos os dias. Um forte abraço e te vejo aqui no próximo vídeo.